Olha, a história que a gente vai desvendar hoje é daquelas de tirar o fôlego. É a jornada pessoal de um homem para descobrir a história que a própria família esqueceu. Uma saga, sabe, de perseguição, de muita resiliência e, no fim, de reencontro com as próprias raízes. Pensa só, que tipo de segredos a nossa própria árvore genealógica pode esconder? Para muita gente, pesquisar os antepassados é um passatempo, né? Mas para alguns vira uma verdadeira missão de vida, uma busca para resolver um mistério que ficou guardado por gerações e gerações. E essa busca tem um nome: Gilberto Guilherme de Souza. Tudo começou com ele e uma pulga atrás da orelha sobre a história da família. O avô dele, por exemplo, morreu sem ter a menor ideia de que tinha ascendência judaica. Imagina. A pesquisa do Gilberto, que começou lá em 2010, acabou revelando essa conexão profundíssima com um passado que estava enterrado. Aliás, é para o avô dele que ele dedica toda essa descoberta. Foi o grande inspirador de tudo. Então, vamos começar por aí. A história oculta dessa família. Como é que uma investigação pessoal consegue desvendar algo que foi escondido de propósito, não por vergonha, mas por uma questão de pura sobrevivência? E para a gente entender de verdade o porquê desse segredo, a gente precisa voltar no tempo. E não é pouco tempo, não. A gente está falando de mais de 500 anos atrás, na época da Inquisição Portuguesa. Então, quem eram os judeus sefarditas? Bom, eles eram os descendentes das comunidades judaicas que viviam ali na Península Ibérica, sabe? Espanha e Portugal. Por séculos, essas comunidades prosperaram, eram super importantes para a economia, para a política, mas aí, no finalzinho do século XV, tudo mudou. A perseguição começou com tudo e muitos foram forçados a se converter ao catolicismo. Eles passaram a ser chamados de cristãos novos. E essa perseguição foi oficializada. Olha só essa linha do tempo. Foram quase 300 anos. A Inquisição perseguiu sem dó os cristãos novos. E também os criptojudeus, que eram aqueles que por fora fingiam ser católicos, mas em segredo, dentro de casa, continuavam praticando o judaísmo. E tinha um detalhe cruel. Se alguém era pego, todos os seus bens eram confiscados. Isso, claro, dava um belo incentivo para as autoridades continuarem caçando as pessoas, né? Aí, a escolha era impossível. Ou você se convertia de vez, ou fugia, ou então vivia uma vida dupla praticando sua fé escondido. Milhares e milhares de pessoas simplesmente fugiram de Portugal. Buscaram refúgio onde dava, no Brasil, no norte da África, no norte da Europa, levando na bagagem as suas tradições, mas sempre com aquele medo constante, vivendo sob ameaça. E para a gente ter uma ideia do tamanho disso, a gente está falando de mais de 40 mil pessoas acusadas pela Inquisição Portuguesa. 40 mil! Mais de 1.800 foram executadas na fogueira. A ameaça não era pequena, era real. O poder da Inquisição era absoluto. E os métodos, nem se fala, eram brutais. E é no meio de todo esse caos que a pesquisa do Gilberto encontra uma pessoa, uma ancestral simplesmente fantástica. O nome dela é Branca Dias, e ela é basicamente o rosto de toda essa história de perseguição e principalmente de perseverança. Olha só quem foi Branca Dias. Nascida em 1515, ela foi uma pioneira, uma matriarca. Foi a primeira mulher a ter um engenho de açúcar no Brasil, a primeira professora para meninas em todas as Américas. E mais, ela liderava uma sinagoga secreta, uma esnoga. Pensa bem, ela chegou no Brasil depois de já ter sido presa pela Inquisição e, mesmo assim, se tornou uma figura super poderosa e influente na colônia. Ela não só sobreviveu, ela liderou, ela inovou, de um jeito que era impensável para uma mulher naquela época. E qual era o crime dela? O judaísmo. Simples assim. Mesmo com todo o sucesso que ela tinha em público, no secreto, ela mantinha a fé judaica. E isso, claro, era um perigo enorme. Foi por isso que ela acabou sendo presa e julgada de novo pelo Santo Ofício. A acusação? Honrar o sábado e seguir as cerimônias judaicas. Mas a parte mais chocante vem agora. Quem testemunhou contra ela? A própria mãe e a própria irmã. O processo dela na Inquisição mostra o nível do medo que paralisava todo mundo naquela época. Imagina a pressão, o terror dentro da própria família, a ponto de uma mãe e uma irmã entregarem a sua parente. Ok, então a gente tem essa história incrível do passado. Mas a grande questão é, como é que alguém, hoje, no Brasil, consegue provar que tem uma ligação direta, sem quebra, com uma criptojudia lá do século XVI? Como se faz essa ponte de 500 anos? A resposta começa com ele, de novo, Gilberto Guilherme de Souza.
A jornada foi dele. Ele começou pelo básico, sabe? Juntando a história mais recente da família, pegando registro civil aqui, registro de igreja ali, montando quebra-cabeça, peça por peça. E essa pesquisa foi voltando no tempo. Atravessou séculos, cruzou o Oceano Atlântico de volta para Portugal e, no final, a conexão foi feita. Através de 14 gerações. Pensa nisso, 14 elos de uma corrente ligando o presente a um passado de 500 anos. E a outra ponta dessa corrente, ela mesma, Branca Dias. As 14 gerações ligam Jamberto diretamente a ela. É uma linha direta, contínua, que ficou escondida por quase meio milênio e que agora, finalmente, veio à luz. Mas essa descoberta genealógica, por mais incrível que seja, não foi o fim da história. Na verdade, ela abriu uma porta para um ato moderno de reparação histórica. Foi o passo final para recuperar essa herança que foi perdida à força. E que passo é esse? É uma lei portuguesa bem recente, do século XXI. Essa lei concede a cidadania portuguesa aos descendentes dos judeus sefarditas, que foram perseguidos pela Inquisição. É basicamente uma forma que Portugal encontrou para tentar reparar o dano histórico, para criar um caminho legal para que essas pessoas pudessem se reconectar com sua herança. Só que esse caminho não é tão simples. É uma nova busca, uma busca moderna. Primeiro, tem que provar o vínculo. Ou seja, montar a árvore genealógica inteirinha, com todos os documentos para comprovar cada ligação. Depois, tem que conseguir um certificado da Comunidade Israelita de Lisboa, validando toda a pesquisa. E só aí, com esse certificado em mãos, é que se pode pedir a nacionalidade portuguesa. É uma verdadeira jornada burocrática, que exige uma paciência de Jó para juntar a certidão de nascimento, de casamento, de óbito, tudo para conectar os pontos e fechar essa lacuna de séculos. E o resultado é isso aí, uma montanha de documentos. De registros históricos amarelados pelo tempo até os formulários modernos de aplicação. O ponto alto da jornada foi exatamente esse: transformar toda aquela pesquisa histórica, toda aquela descoberta pessoal numa realidade legal, com tudo documentado para provar a linhagem. E como o próprio Jean Bertucci diz, a história dos judeus sefarditas é um testemunho da resiliência e da capacidade de adaptação de uma comunidade que enfrentou desafios inimagináveis ao longo dos séculos. No fim das contas, o trabalho dele vai muito além da própria família. É sobre resgatar um pedaço de uma história muito maior, uma história que foi espalhada pelo mundo. É uma forma de honrar a resiliência de todo um povo. E isso nos deixa com uma pergunta, né? Quantas outras histórias como essa ainda estão por aí, escondidas, só esperando para serem redescobertas nas nossas próprias famílias? Essa jornada, que começa com um segredo no Brasil e termina com uma herança recuperada em Portugal, mostra exatamente isso. Os ecos do passado estão por toda parte. A gente só precisa aprender a escutar.